Olá, eu me chamo Dejane Martins de Brito, sou aluna do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede, PROEF, e estou aqui para apresentar a vocês o meu mapa conceitual e requisito para aprovação na disciplina Problemáticas da Educação Física. Podemos perceber que os problemas apresentados ao longo da disciplina são todos oriundos das realidades de atuação pedagógica dos professores de educação física. O primeiro texto estudado, intitulado Entre o Rola-Bola e a Renovação Pedagógica, diz respeito à atuação dos professores de educação física e mostra três tipos de atuação. Uma atuação voltada a práticas tradicionais, em que o professor é considerado um treinador. As aulas de educação física são voltadas à esportivização, em que há repetição meramente técnica dos fundamentos, com ênfase na dimensão procedimental, ao saber fazer, em detrimento da dimensão conceitual, saber sobre o fazer, e em detrimento também da dimensão atitudinal, onde o professor é um técnico, é um treinador, e a aula passa a ser um treinamento. Outra forma de atuação é caracterizada pelo abandono do trabalho docente, também chamado de desinvestimento pedagógico, onde o professor deixa a aula livre para que os alunos escolham quais atividades queiram fazer. Não há intervenção, não há uma sequência didático-pedagógica, a aula é sem sentido, sem significado, e o professor passa a ser somente um administrador do tempo e dos materiais. E a atuação voltada a práticas renovadoras da educação física, que teve como ênfase o movimento renovador da educação física na década de 80, movimento que veio trazer mudanças significativas no modo de entendimento do papel da educação física na escola. Este movimento faz uma contraposição do trabalho relacionado ao abandono docente, ao desinvestimento pedagógico. Esse movimento tem como proposta a desconstrução de práticas tradicionais e a inferência de sentido e significado às práticas corporais que são ensinadas, sempre contextualizando e sistematizando os conteúdos específicos da disciplina em contraposição ao abandono docente, trazendo dessa forma um direcionamento pautado em parâmetros de um componente curricular. As interpretações em relação às atuações docentes ocorrem a partir de 4 dimensões. São elas: o processo de transformação da área, em que houve mudanças que foram impulsionadas a partir da década de 80, que trouxe um discurso legitimador da educação física em relação ao que se fala e ao que se escreve do componente. Outra dimensão são as condições objetivas de trabalho, e entende-se como condições objetivas de trabalho os recursos oferecidos para o professor desenvolver suas atividades. E, majoritariamente, há reclamações vinculadas à infraestrutura e ao material didático. A terceira dimensão, que possibilita também uma interpretação em relação à atuação docente, é a dimensão sobre a cultura escolar. E Gonzalez define 3 categorias para essa dimensão. A categoria da chamada invisibilidade do conhecimento disciplinar, em que a comunidade escolar, principalmente os gestores, não dão a importância devida ao componente educação física e muitas vezes utiliza do espaço da aula, do tempo da aula para outras atividades. A segunda categoria, mostrada por Gonzalez, diz respeito ao caráter funcional do abandono do trabalho docente nas aulas de educação física, que mostra professores com atuações caracterizadas pelo abandono do trabalho docente e que são avaliados de forma positiva por gestores escolares por serem pessoas sempre dispostas a ajudar no funcionamento da escola, no sentido de colocar 2 turmas na quadra, por exemplo, ou liberar alunos para outras atividades que ajudem a escola.
Outra categoria apresentada e que está fortemente ligada às mencionadas anteriormente é a chamada hierarquia dos saberes escolares, em que o componente educação física ocupa uma posição inferiorizada frente a outras disciplinas na escola. E a última dimensão apresentada, que direciona uma interpretação da atuação docente, é a chamada disposições sociais do professor atualizadas no seu contexto de trabalho. E mostra que, frente às mesmas circunstâncias, existem professores que conseguem implementar as propostas que rompem com a tradição da área, enquanto outros desistem de ministrar aulas. As categorias mencionadas não podem sintetizar a diversidade das realidades vividas pelos professores em seus contextos escolares. É um tema muito complexo e que não existe resposta simples. Outra coisa que deve ser ponderada é que as atuações profissionais caracterizadas pelo abandono docente não podem ser interpretadas como problemas individuais e trazer uma abordagem acusatória e moralista em relação aos professores que têm essa prática, porque na verdade isso é um problema estruturante do nosso campo profissional e merece maiores análises, maiores estudos a respeito. O segundo texto estudado intitula-se Relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar, e procurou discutir como se deve relacionar a experiência corporal, a vivência das práticas corporais, com o conhecimento sobre essas práticas, e como elas foram propostas pelas perspectivas tradicionais e renovadoras da área, e discutir também, além de fazer os apontamentos, sobre os principais problemas causados pela má compreensão dessa temática. O modelo tradicional, com ênfase no ensinar a fazer, ganhou críticas relevantes na década de 80 com o movimento renovador da educação física. E percebe-se que no decorrer da sua história, a educação física priorizou quase que exclusivamente o saber fazer das práticas corporais e não o saber sobre essas práticas. E esse saber fazer se restringe a esportes mais tradicionais, como o futsal, o vôlei, o basquete, o handebol. Em síntese, na perspectiva tradicional, não cabia à educação física o ensino de conceitos sobre as práticas corporais, e sim o ensino dos movimentos e da vivência dessas práticas. As críticas em relação a este modelo tradicional possibilitou reflexões acerca das práticas pedagógicas que culminou no chamado movimento renovador da educação física brasileira. Este movimento impulsionou mudanças em diversas dimensões da área. No âmbito educacional, o paradigma da aptidão física e esportiva foi questionado. Além disso, o movimento renovador entendeu que uma das ações necessárias para transformar a educação física seria elevá-la à condição de disciplina escolar, porque até o momento ela era considerada atividade. O movimento renovador da educação física enfatizava a autonomia do aluno em relação à cultura corporal de movimento, e as práticas corporais, em sua dimensão procedimental, não poderiam ser desvinculadas da dimensão conceitual e atitudinal. A partir das práticas corporais, que são emergentes da cultura, a educação física visa promover experiências significativas de movimento, onde os alunos têm a oportunidade de compreender criticamente aspectos conceituais que giram em torno dos conteúdos das temáticas da cultura corporal de movimento. A autora do texto, Darido, enfatiza que a proposta defendida não é para transformar as aulas de educação física em discursos sobre o movimento, privilegiando apenas a reflexão teórica destacada da prática corporal, mas entender que o saber sobre o movimentar-se humano passa a ser entendido também como um saber a ser ensinado e discutido nas aulas de educação física. Darido destaca a importância dos cursos de formação continuada de qualidade
para que os professores compreendam melhor a concepção renovadora da educação física e busquem formas de aprimoramento da sua formação, possibilitando uma atuação pedagógica que esteja em consonância com os reais objetivos da educação física escolar. O texto intitulado Educação Física como componente curricular da educação básica, aspectos legais, teve como objetivo apresentar como as leis brasileiras configuraram a função da educação física escolar no contexto brasileiro até os dias atuais, indicando implicações, limites e avanços decorrentes dessas leis para a área. A primeira lei apresentada foi a Lei 4.024 de 1961, que colocava a educação física como obrigatória nos cursos primários e médio aos alunos com idade até 18 anos. Por mais que fosse obrigatória, essa obrigatoriedade era para os alunos de até 18 anos de idade. Em 1971, a Lei 5.692 deixou de fazer referência ao limite de idade de obrigatoriedade, mas apresentava facultatividade à prática da educação física aos alunos que estivessem nas seguintes condições. Primeira condição, era facultativa a prática da educação física para alunos que trabalhassem mais de 6 horas por dia e estudassem à noite. Alunos que tivessem mais de 30 anos de idade, alunos que prestassem serviço militar e alunos que fossem fisicamente incapacitados. Ainda em 1971, a educação física passou a ser concebida como uma atividade. E este termo remete à ideia de que a educação física estava atrelada somente ao fazer prático, que não precisava de uma reflexão teórica, como se o componente não tivesse os conhecimentos próprios da área, limitando-se à experiência em si própria. Em 1977, foram incorporadas mais duas alíneas a esta lei, que tornava-se facultativa a prática das aulas de educação física ao aluno de pós-graduação e à mulher com prole. A LDB de 1996 extingue o decreto que colocava a educação física como atividade e ela passa agora a ser considerada componente curricular. Determina que a educação física agora se integra à proposta pedagógica da escola e é componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. Ainda assim, não houve um avanço em relação à educação física, pois permanecia a questão da facultatividade nos cursos noturnos. A Lei 10.793 de 2003 tentou reverter essa situação e definir de forma mais específica a facultatividade em relação às aulas de educação física escolar. Estabeleceu que as aulas de educação física passariam a ser facultativas não mais a todas as pessoas que estudam no período noturno, mas aqueles que se enquadram nas condições indicadas pela lei, que seriam os trabalhadores, pessoas com mais de 30 anos, militares e mulheres com prole. A facultatividade agora se estendeu a todos os alunos que se incluem neste grupo, independentemente do período do dia que estudam. Isso configura um grande retrocesso, pois os critérios que foram utilizados para a garantia da facultatividade estão baseados numa concepção de educação física estritamente voltada ao campo prático. Há um problema de interpretação também em relação à seguinte frase: sendo sua prática facultativa ao aluno. Nesse caso, o que realmente é facultativo? Aula de educação física ou a prática que exerce na aula? Se for em relação à prática, mesmo o aluno sendo dispensado das aulas práticas, ele deve comparecer à aula. Ele vai deixar apenas de participar da aula prática, mas vai aproveitar os conhecimentos que forem transmitidos e as discussões e reflexões em relação às temáticas da cultura corporal de movimento. Há muito o que se discutir em relação à legislação imposta para a educação física, pois não é correto limitar o acesso dos alunos em relação aos conhecimentos das temáticas da cultura corporal de movimento e às experiências vivenciadas que contribuirão para a sua formação e desenvolvimento humano.
O texto O Afastamento e a Indisciplina nas Aulas de Educação Física tem como objetivo apresentar reflexões e discussões sobre as situações de afastamento e indisciplina dos alunos. Além disso, propõe procurar uma compreensão para essas problemáticas e buscar caminhos para sua resolução, colocando a aprendizagem no centro do processo e favorecendo o protagonismo do aluno na aula, propondo caminhos para lidar com os problemas de indisciplina e favorecer o desenvolvimento de valores entre os estudantes. Eu achei muito pertinente as razões levantadas pelo texto, com a ressalva de não ser algo taxativo e esgotado sobre os motivos dos afastamentos das aulas de educação física. O texto aponta algumas razões que levam a este afastamento. São elas: a repetição dos conteúdos tratados ao longo da educação básica e o insucesso e exclusão de uma parte importante dos estudantes nas aulas. Em relação à repetição dos conteúdos tratados ao longo da educação básica, muitos alunos chegam com uma visão equivocada sobre a educação física e acham que serão sempre tratados os mesmos assuntos, pois foi assim em toda a sua trajetória escolar. Os assuntos eram tratados de forma repetitiva, sem inovação ou diversificação de conteúdos. Então, esse pensamento é comum em alguns alunos que não tiveram uma aprendizagem significativa, diversificada, que levou em conta os saberes e a dimensão conceitual das práticas corporais em sua trajetória escolar. Em relação ao afastamento das aulas de educação física, o insucesso e a exclusão aparece como um dos motivos. E isso acontece muitas vezes com alunos que tiveram em toda a sua trajetória escolar professores focados no treinamento, na dimensão procedimental, na repetição meramente técnica de movimentos, que levava em consideração o rendimento e a seleção dos mais habilidosos, dos que tinham melhor performance. Então, acabou gerando um medo de errar por parte desses alunos em não conseguir atender às expectativas do professor treinador. E essa vergonha, esse medo de errar, acontece de duas formas. Acontece de forma prospectiva e retrospectiva. Na vergonha prospectiva, o aluno tem medo de sentir vergonha, por isso evita participar das atividades em que poderá errar, ficar exposto. E na vergonha retrospectiva, ele tem a memória de algum episódio negativo que já aconteceu em aulas passadas e que continua a causar o seu acanhamento, algo que ainda não foi superado. É necessário incentivar, motivar os alunos e mostrar que o mais importante é a experienciação, é a vivência dos temas abordados na aula, numa perspectiva de aprendizagem significativa, dos saberes impregnados à prática que está sendo trabalhada e como isso será importante para a sua formação, para o seu desenvolvimento, trazendo dessa forma uma abordagem pedagógica que seja inclusiva. Em relação à indisciplina, os alunos que são indisciplinados em outros componentes curriculares também serão nas aulas de educação física. Existe um fator que eu considero muito importante para a reflexão em relação aos casos de disciplina, que é sobre o contexto sociocultural familiar. Existem famílias que não estão atentas à construção de valores e atitudes de seus filhos. Famílias que não comparecem às reuniões escolares, não possuem uma relação de proximidade e cooperação com a escola, alheias à formação educacional de seus filhos. Essa falta de interesse reflete de forma negativa no comportamento demonstrado nas aulas e torna-se ainda mais desafiador trabalhar sobre regras com esses alunos. Alunos que possuem uma família presente na escola tendem a ser mais cooperativos e a respeitar as regras para uma boa convivência. E a escola também precisa promover ações que estimulam uma maior participação dos responsáveis no contexto escolar. Isso traz grandes benefícios ao processo de ensino-aprendizagem e no estabelecimento de uma relação de confiança e respeito que consolidam a aquisição de valores humanos e sociais, diminuindo progressivamente os casos de indisciplina e também de afastamentos. Outro ponto importante para a reflexão é sobre a construção das regras ser feita de forma coletiva, estimulando a autonomia do aluno. Ele passa a compreender o porquê de determinadas regras serem criadas e respeitadas. Dessa forma, ele parte da heteronomia,
onde obedece às regras que são impostas de forma coercitiva por medo, e vai para a autonomia, que estimulará a sua competência dialógica, reflexiva e crítica em um ato colaborativo de compreensão, que permitirá dar sentido e significado às regras que foram estabelecidas. O texto apresenta também alguns projetos de intervenção que podem ser utilizados para diminuir esses casos de indisciplina, como o modelo de responsabilidade pessoal e social, que trata de uma proposta de intervenção pedagógica por meio de práticas corporais, criada em 1990 por Donald Hellison, e tem esse objetivo de ajudar crianças e jovens a se responsabilizarem pelo seu desenvolvimento e colaborar com o bem-estar dos colegas. O objetivo é desenvolver valores pessoais e sociais em aulas centradas no ensino de práticas corporais e a transferências destes valores para a vida cotidiana dos alunos. Outra forma de intervenção apresentada pelo texto, que tem propósitos similares, é o futebol galerreiro. Nascido nos bairros periféricos de Buenos Aires, trata de um movimento de educação popular que tem assumido o esporte e o lazer como espaços de desenvolvimento da juventude. O texto cita também o modelo Sport Education e o modelo de aprendizagem corporativa como formas de intervenção no tratamento da indisciplina dos alunos. Essas foram algumas práticas de intervenção apresentadas pelo texto com o objetivo de reduzir, de minimizar, de tentar resolver os problemas de indisciplina nas aulas de educação física. Mas cada professor tem a autonomia de desenvolver a sua intervenção em relação ao contexto escolar a qual se insere. O texto 5 fala sobre as inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. E este texto tem um propósito de apresentar como se deu o tratamento do esporte em diferentes períodos da educação física escolar e procura discutir problemas detectados e quais são suas principais características. Além disso, visa refletir sobre a importância de ter o esporte como conteúdo da educação física escolar e as possibilidades do seu tratamento nas aulas. Gonzalez destaca que estamos no momento o qual sabemos de forma consistente o que não deve ser realizado nas aulas, mas ainda falta clareza sobre como as aulas devem ser desenvolvidas. Tanto no esporte quanto nas demais práticas corporais tratadas na escola, podemos apontar quais procedimentos não devem ter mais espaço. No entanto, ainda não temos estabelecido por que, para que e o que devemos ensinar em cada um desses elementos pertencentes à esfera da cultura corporal de movimento. Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma ênfase no chamado modelo esportivista, modelo que tinha como foco o ensino do esporte concentrado na aprendizagem dos movimentos e gestos técnicos das modalidades esportivas. Um modelo baseado em seleção dos mais habilidosos na alta performance, com foco na dimensão procedimental, ou seja, somente o fazer das práticas corporais, repetição meramente técnica dos fundamentos, apresenta também conteúdo esportivo limitado, geralmente restrito a modalidades convencionais como futsal, vôlei, basquete e handebol, e aulas de educação física focadas no treinamento, na competição, no treinamento de equipes para a competição. O principal questionamento que pode ser atribuído a esse período, a este modelo, é o fato do esporte se apresentar como uma atividade com fim em si mesmo, sendo nítido o objetivo direcionado exclusivamente para a experimentação, para o fazer, não havendo nenhuma preocupação com a contextualização da prática e esta prática ficando concentrada no ato de jogar. Em 1980, surgem novas tendências pedagógicas na educação física escolar, contribuindo para o chamado movimento renovador da educação física. Houve preocupação com a dimensão conceitual e atitudinal das práticas corporais que estavam sendo ensinadas na escola. Darido aponta que começam a surgir questionamentos sobre qual a finalidade e o objetivo da educação física como componente curricular.
As discussões passam pelo questionamento de quais conteúdos deveriam ser abordados pela disciplina, estabelecendo assim forte crítica quanto ao esporte ser o conteúdo hegemônico das aulas, além de propor novos olhares para a sua utilização no interior da escola. Há então uma tendência de substituir aspectos referentes à detecção de talentos, treinamento esportivo, maior atenção aos mais habilidosos, concentração em gestos técnicos, para então começar a se pensar em compreensão dos diferentes significados do esporte, sobre as contextualizações das aulas, a aproximação do esporte com questões sociais e uma atenção destinada a todos os alunos de forma inclusiva, respeitando as possibilidades individuais de cada um. O objetivo aqui não é desprezar o ensino das denominadas técnicas esportivas, mas adotar um novo sentido de acordo com os objetivos traçados para a abordagem do esporte. E o compromisso da escola não é com o treinamento esportivo, mas sim em propiciar a aprendizagem da técnica para que o aluno possa desfrutar da prática esportiva sem ocorrer a exigência da perfeita realização do movimento, respeitando dessa forma as possibilidades individuais, o limite de cada um e o tempo de aprendizagem. O tratamento do conteúdo esporte deve ultrapassar os limites do ensinar a fazer, sendo determinante também o ensinar sobre o fazer. Da mesma forma, é importante também ressaltar aspectos relacionados aos valores e às atitudes dos alunos perante o esporte e as demais práticas corporais, como sugerido por Gonzalez, a partir da categorização dos saberes corporais, conceituais e atitudinais. As aulas de educação física devem ser inclusivas e promover a participação de todos os alunos, independentemente do nível de habilidade ou da constituição física. E o professor precisa oferecer diversificação em suas aulas em relação às temáticas da cultura corporal de movimento para que o aluno possa adquirir conhecimento e participar da experienciação das práticas que estão sendo desenvolvidas, levando sempre em consideração o saber significativo sobre a prática que está sendo trabalhada, que está além da execução prática. O texto Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, de Osmar Júnior, traz reflexões importantes sobre a nossa prática pedagógica em relação à equidade de gênero. Mostra quais são as implicações dessas questões nos processos de ensino-aprendizagem e bem como discute alternativas didáticas que proporcionem o enfrentamento dos dilemas de gênero, numa perspectiva de alinhar o trabalho para a equidade de gênero nas aulas de educação física. Segundo Goldner, gênero é a condição social por meio da qual nos identificamos como masculinos ou femininos, ao passo que o sexo é o termo utilizado para identificar as características anatômicas que diferenciam homens e mulheres. O gênero, portanto, não é algo que está dado, mas é construído social e culturalmente, e envolve um conjunto de processos que vão marcando os corpos, a partir daquilo que se identifica ser masculino ou feminino. E a sexualidade se refere a uma série de crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente construídas e historicamente modeladas que permitem homens e mulheres vivenciarem seus desejos e prazeres corporais. Neste cenário, a orientação sexual contempla a diversidade de possibilidades de viver a sexualidade. O texto enfatiza sobre a coeducação, sobre a formação de turmas mistas e mostra a importância do acesso às práticas corporais por ambos os gêneros e a importância do professor trabalhar nesse sentido, de promover práticas que contemplem, sem distinção, sem discriminação, ambos os gêneros, trazendo a equidade para as aulas de educação física. O autor traz reflexões importantes sobre a nossa prática pedagógica em relação à equidade de gênero, e suas considerações sobre a composição mista de turmas nos permitem compreender o quão atentos devemos estar para garantir uma educação que esteja em consonância com a desconstrução de preconceitos criados sobre a mulher e atenta à garantia de seu espaço na sociedade. As turmas mistas
proporcionam a convivência entre meninos e meninas e isso promove um ambiente propício de coeducação para se trabalhar aspectos importantes na desconstrução de preconceitos relacionados ao gênero. A formação mista trabalha o respeito, a solidariedade, a cooperação, a inclusão, enfatizando a importância da equidade de gênero e igualdade de direitos ao acesso às oportunidades de ensino oferecidas. Dentro desse processo, cabe ao professor fazer as inferências necessárias para a conscientização dos alunos e promover experiências que permitam a participação de todos. O texto fala também sobre a construção cultural dos corpos masculinos e femininos e destaca que as diferenças entre meninos e meninas, mais do que biológicas, são construídas socialmente, na medida em que as experiências incentivadas ou negadas para cada sexo têm um grande peso nas performances desses indivíduos na realização das diferentes práticas corporais. O texto enfatiza que o preconceito relacionado ao gênero é uma construção atrelada ao aspecto sociocultural, e isso reflete na performance das práticas corporais. O autor mostra que, desde a primeira infância, as crianças são direcionadas a determinadas brincadeiras. Os meninos são incentivados a participarem de brincadeiras mais ativas, como correr, brincar com bola, saltar, lutar, e as meninas realizam atividades mais passivas, como brincadeiras de roda, brincar com utensílios domésticos, brincar com boneca. Essas diferenças socioculturais são evidenciadas nas aulas de educação física e cabe ao professor direcionar o trabalho com o propósito de promover uma educação que seja inclusiva e atenta a uma formação consciente sobre a equidade de gênero. Numa perspectiva de acesso às oportunidades de ensino para todos, acabando com o preconceito e as tentativas de distinção. O texto, o ensino por meio de temas geradores, a educação pensada de forma contextualizada, problematizada e interdisciplinar, tem como objetivo discutir sobre o emprego de temas geradores como uma proposta de método de ensino e apresenta um estudo teórico sobre o contexto histórico que deu origem à proposta de ensino por meio de temas geradores. Tem como base as teorias do autor Paulo Freire e a sua proposta educacional para a prática escolar. O emprego de temas geradores possibilita um ensino mais significativo, a promoção da interdisciplinaridade, o desenvolvimento da autonomia e do senso crítico do educando, além da aproximação professor e aluno. O grande desafio do professor é construir práticas que propiciem aos alunos uma visão mais crítica do mundo, da sua realidade. E essa preocupação, segundo Saviani, tem sido tratada pelas tendências progressistas educacionais, da qual fazem parte as teorias libertadora, progressista, libertária e crítico-social dos conteúdos. Entre as teorias citadas, a que leva maior destaque é a pedagogia libertadora. Ferrari destaca que Paulo Freire desenvolveu uma estratégia por investigação temática voltada à alfabetização. E todo o processo de ensino era baseado em temas e deles eram retirados os conteúdos escolares necessários ao aprendizado do educando, fazendo dessa forma que a aprendizagem fosse significativa. O trabalho com temas geradores parte do princípio da prática permeada de reflexão, pois há uma união harmônica entre os conhecimentos construídos pela humanidade e sua releitura para a compreensão de situações peculiares que envolvem a realidade local, contribuindo assim para maior reconhecimento da importância dos aprendizados escolares na vida das pessoas. O método de ensino por meio de temas geradores contrapõe as propostas educacionais tradicionais, pois promove a contextualização dos assuntos presentes no dia a dia dos educandos e do educador, na busca de uma interpretação mais crítica do tema, e percebe-se que, quando se faz essa interpretação crítica do tema, os conhecimentos de senso comum não são suficientes para a plena compreensão da temática em questão.
Este é o momento em que se provoca o aluno para a aprendizagem. A proposta, por meio de temas geradores de Paulo Freire, traz inúmeros benefícios para a educação, pois o processo de ensino torna-se significativo. Há a interdisciplinaridade, porque os conteúdos não são tratados de forma isolada, e sim dentro de uma problemática mais ampla. Além disso, oportuniza o desenvolvimento da autonomia e do senso crítico, uma vez que sua base é a competência dialógica, o que leva o aluno a descobrir o conhecimento e não receber informações prontas e acabadas e informações que devem ser memorizadas. Aproxima também o professor do aluno, pois juntos eles passam a assumir o papel de construtores do conhecimento, rompendo com a barreira de hierarquia entre quem sabe e quem precisa aprender. E esses foram os problemas apresentados na disciplina Problemáticas da Educação Física. E podemos perceber a aproximação dos temas, dos assuntos que foram abordados, à nossa atuação docente, ao nosso contexto escolar. Cada professor, dentro da sua realidade, vivencia uma ou mais problemáticas que foram apresentadas. Espero ter contribuído para a análise dos problemas apresentados em nossa prática pedagógica. E a disciplina Problemáticas da Educação Física, apesar de desafiadora, nos permite a reflexão da nossa praxis numa perspectiva de transformação da nossa realidade por meio da regulação constante da ação, reflexão e ação, na busca de solução para os problemas que vivenciamos.